Olá, gente. Hoje nós estamos aqui dia 12, dia dos namorados. Já pensou? Olha, não tem nenhum casal de namorado aqui, mas tem bastante mulheres que com certeza têm seus namorados. Nós vamos falar de dia dos namorados, nós vamos falar de arte, nós vamos bater um papo de mulheres aqui hoje. Mas será que todas essas mulheres têm ainda seus namorados? Aliás, será que é o primeiro namorado? Vamos descobrir hoje. Beatriz, mais uma vez você aqui no programa. E a nossa Cristiane também. Olha, hoje nós vamos falar do Dia dos Namorados um pouquinho, para deixar uma mensagem para os namorados. O que, que é namorar? O que, que é viver e conviver junto? Duas pessoas que se conhecem há um tempo muito atrás, por exemplo, como eu conheci meu marido eu tinha 14 aninhos, estou com ele até hoje. E você, Beatriz, o que, que você fala do Dia dos Namorados? Então, eu tô casada desde 73. 73? De 73 e continuamos firmes. E me namorando, né? Então, pois é, e claro que ele não está muito bem de saúde e tudo, mas, não a gente continua sempre com aquele carinho um pelo outro, tem que ter paciência um com o outro, né. E, Exatamente. eu acho que o importante é a gente se conhecer e saber o que o outro necessita, o que o outro espera de você também e vice-versa, né. Eu acho que e ter um pouco de romantismo também em tudo, né, para não apagar a velhinha, né, a luz. Eu acho que tem que ter sempre alguma coisa de interessante para poder Levar para observar. frente, né. Nós viajamos muito pelo mundo inteiro, velejamos muito, jogamos golfe junto e tudo, que eu nem pensava em jogar, mas ele me estimulou e foi uma coisa que eu gostei também. Então eu acho que isso aí, já é importante. Esquiamos junto, choramos junto, então, muita coisa boa passou, passamos junto, muita coisa boa. Claro que sempre tem algumas coisas que a gente não espera em família, mas enfim, é o caminho de cada um, né. Cada um tem que ter o seu caminho e saber lidar bem com essa parte aí. Lidar com os É, problemas, né. problema. Porque não é só mar de rosa, não é, Beatriz? Exato. Também vem os problemas, a gente tem que saber encarar e resolver, né. Eu sempre digo: "Problema não existe, basta você resolver". Agora a morte não tem jeito, mas problema se resolve, né. Claro, Então ainda bem. ainda bem. É a Cris. Então, a Beatriz ela falou uma coisa bacana e eu estava aqui prestando atenção. E você também falou, de estarem fazendo as coisas juntos, né, de passear junto, de aprender algo novo juntos, né, ou algo que ele goste ou você gosta e procurar passar, ensinar, para trazer um para o mundo do outro, assim, estarem juntos mesmo. E eu percebo que hoje em dia está muito cada um por si. Talvez por essa razão, as pessoas estão querendo viver sozinhas mesmo, né. "Ah, eu estou em busca de um amor", mas será que você está preparado para compartilhar com o outro aquilo que você A sua gosta? vida também, né, o que você Então tá gosta. todo mundo muito no seu quadrado, né, eu percebo isso. Há um pouco de egoísmo em muitos dessa juventude nova que, não quer distribuir, não quer participar das coisas, "Ah, cansei disso, não quero saber disso", ou a mínima coisa já é motivo para não querer mais continuar, né. E eu acho que não é aí que você tem que saber, enfrentar as dificuldades, né, e mudar o sentido do problema, né. Quer dizer, Exato. eu acho que as pessoas não querem ter problemas. Elas querem as coisas fáceis, um amor maravilhoso fácil, o momento que tem a mínima coisa já é motivo para não querer mais saber, né. Exatamente. Então e isso é muito triste, mas tem que mudar isso, porque não dá para É. continuar assim, porque, né. Mas eu falo
a briga do casal, muitas vezes não é briga, então acabam brigando de uma certa forma que dá medo, né. "Ó, eu falei para você não pôr o sapato ali, você pôs o sapato ali, você não aprende, tira o sapato, põe para lá". Então são coisas banais, enquanto for isso, Ba né, são coisas banais. É. "Escuta, mas escuta, você pegou outro pano de prato, eu peguei um pano de prato agora, você pegou outro". Então ele falou: "É uma briga de pano de prato, de sapato, da cueca, onde que eu coloquei a cueca, Hum. da calça que eu tirei, onde eu coloquei". Ele falou: "Então, vira". Por isso que eu escrevi o livro, O que que acontece depois do sim. Mas aí eu falei: "Agora você largou dela, porque você não conseguiu superar esse depois do sim". "Não, não é que eu larguei, eu estou me adaptando às exigências dela, para onde pôr minhas coisas". Aí então e muitos casais brigam porque foi traído, briga porque levou um Aí já é chifre, mais sério. aí já é mais sério, não é, falta de respeito. Mas quando essas coisas do guardanapo, do sapato, da colher que largou suja ali, isso aí a gente vai contornando. Gente, viver 50 anos de casado com uma pessoa só, não é brincadeira, meus jovens, não é brincadeira. Eu posso É. estar bem Meio século, meio século. mas eu tenho um problema também nisso aí, eu tenho um jardim muito grande, né, Sei. e então ele não troca de a pantufla, o sapato, para ir para o jardim. Então, agora com essa chuva que tem, vem o pezinho e vai me sujando, e sobe a escada, e vai aí aquela briga por causa do sapato que fica cheio, não chega os cachorros, aí esse é um problema, eu acho que todo mundo deve ter Eu algum acho assim, que né, todo mundo tem, é, né. é. Então, eu acho que quando é vigarista, quando é bandido, ladrão, te botou um chifre, tudo bem, não dá para perdoar, às vezes mulher ainda perdoa e volta, acaba sendo assassinado, É mesmo, hoje em né, dia, né. tá tendo, assim, uma controvérsia muito grande nesse aspecto. Mas quando é depois do sim, o que acontece depois do sim, eu acho que a gente tem que morrer assim, aceitando, Fritando pan porque ou você fica sozinha, ou você fica sozinha, ou você porque ninguém muda ninguém. Você concorda que ninguém muda ninguém, Ninguém Cris? muda ninguém, a menos que você queira mudar, ninguém vai Não, conseguir te mudar. É você que tem que mudar. Exatamente, Quando vai você partir muda suas melhor atitudes, ter as coisas ceder muitas é, vezes. ceder. E a mulher hoje, né, na maioria, a maioria das mulheres hoje, elas estão carregando um fardo muito grande nas costas. Depois que houve a independência da mulher, claro que elas estão independentes, mas sobrou muito para a mulher, sobrou a casa, a educação dos filhos, sobrou a profissão delas, que todas trabalham, então elas levam tripla jornada de trabalho. Isso pesa muito, porque o homem nunca vai trabalhar igual uma mulher, não adianta. Ele não vai fazer como uma mulher faz. E muitas vezes pesa isso aí, né, para a mulher, pesa muito, ela fica mais esgotada, estressada. E isso vai dando vai ensacando, coisa que vai enchendo e começa a discutir. Mas eu dou um conselho para essas pessoas, para esses namorados. A melhor fase do casamento é na minha fase, é na fase da Beatriz, né, Beatriz? Quando a gente está junto, quando a gente vai passear, que a gente vê os filhos, que a gente vê os netos juntos, nós estamos todos juntos, né, que faz parte da nossa família. Aquilo faz parte dessa herança desse casamento. Eu acho que aí tudo se torna mais fácil e o amor redobra, mesmo com os defeitos. A gente acaba respeitando, como você diz, né, que você disse, ver o que que você pode fazer por ele, o que que ele pode fazer por você. Então acho que, como diz o ditado: "Trocar de homem é trocar de defeito", concorda? Ah, com Hein? defeito vai encontrar sempre. Vai encontrar sempre, e eles na gente também, né. Exato. Com nós, como não somos mulheres maravilhas, modéstia à parte, né, E experientes, né, experiente, a uhum, gente consegue consegue continuar. continuar a vida. É isso aí. E qual conselho que você é mais novinha aí, o que que você falaria sobre o namoro hoje em dia, sobre casamento, como que os homens estão?
pensando sobre o casamento, como as mulheres independentes estão pensando sobre o casamento. Olha, a questão do relacionamento, a cada dia que passa, fica mais restrito mesmo, mas eu acredito ainda no amor, né. Quando você tem a reciprocidade dentro do relacionamento, quando o que você faz é bem recebido pelo outro, ou o que o outro faz é bem recebido por você, a coisa flui, é gostoso, né. Eu ainda acredito que as pessoas estão muito carentes. Porém, com essa brincadeira de internet que eu falo, a internet hoje em dia está deixando as pessoas mais frias. Por quê? Na busca do engajamento, na busca das curtidas, as pessoas querem só falar coisas bonitas sem ação, né? Não estão agindo mesmo, né? O fato de não ter a ação, eles deixam de agir no particular, no romantismo, né, querem fazer o negócio só para ficar bonito para os outros verem, esquecem que a mulher precisa dessa segurança emocional. Às vezes, né, a gente fala: "Ah, eu preciso de um homem provedor". O homem provedor não é aquele que só paga contas, né. O homem provedor é aquele que te dá aquela segurança emocional para você ser quem você quer ser dentro do relacionamento, né. Para você ser romântica, né, porque a mulher ela é essa parte mais leve da relação, o homem é a força bruta, é aquela parte máscula, né, que te dá aquele abraço gostoso. A mulher não, a mulher é aquela que faz um carinho, que te dá um beijo, te dá um abraço, que é aquele amor que traz para perto. E eu acredito que está faltando isso, né, as pessoas estão se perdendo no que é mais gostoso, que é Estão arrancando o marido do cara. é questão de namorar mesmo, o namoro não existe mais, né, existe só os finalmente, e só os finalmente é gostoso também, mas não é só isso o relacionamento, né, tem que ter essa parte da troca, da reciprocidade, do estar junto, de querer assistir um filme mesmo que você não goste, né, você assistir um filme ali com ela ou com ele, mas só pelo prazer de estar junto. Isso é verdade. Eu acredito que o homem, tanto o homem como a mulher, né, ele nunca deve esquecer que se ele entregava flores para a mulher quando solteiro, ele deve continuar entregando flores. Que eu Exatamente. acho que uma flor que ele chega em casa com um ramalhete, "Ah, lembrei de você", ou de não só Dia dos Namorados, ou qualquer coisa, "Ó, passei ali, lembrei em você, toma, isso aqui, eu É trouxe". isso. Então isso é um motivo de que você saber que ele tem o maior respeito para você e que te ama, É né, isso. porque esse, a pessoa vai ficando bruta, aquela, como que se diz assim, aquela fixação na internet, hoje infelizmente a gente trabalha com isso, tem hora que eu me cobro também, né, Sim, porque você trabalha com mídia, você está toda hora ali, toda hora, acho que todo mundo está assim hoje. todo mundo. E o amor, ele está ficando assim, como que se diz, como a Ruth Friedman falou, né, não, a Faiga, que falou, escreveu O Mundo da Arte, ela falou isso aí, em 1978, o livro que ela soltou, Mundo da Universo da Arte, ela falou isso. Estava saindo em 78 os primeiros computadores. E ela escreveu um livro que eu estudei muito em História da Arte, o livro dela, que era dessa grossura, ela dizia: "Eu estou feliz com a tecnologia, parabéns com a tecnologia, parabéns para quem inventou o computador, só que eu quero ver esse homem, a humanidade daqui 10 anos". Ela falou: "Daqui 10 anos eu quero ver como está o ser humano. Um ser humano sem agir, um ser humano engolindo produtos enlatados, não vê a chuva que cai, Robótico. pôr de sol, a formiga que carrega uma folhinha verde para o seu sustento", ela dizia. Eu me lembro muito bem do livro dela falando isso. E na verdade, hoje, de 78 para cá, faz muito mais de 10 anos. Imagina como que o homem está robotizado. O homem está robotizado hoje, o ser humano está robotizado. Tudo engolindo internet, internet. E a mulher, ela é sensibilidade, ela é carinho, ela também precisa desse apoio, né. Muitas mulheres, elas se tornam assim, como que se diz,
ela é triste, desolada, ela não tem mais ânimo de vida, porque não tem mais aquele reconhecimento. O homem está numa concentração obsessiva da internet, né, então isso aí faz falta. Porque o robô pode substituir qualquer coisa, o robô, mas não o amor verdadeiro, não o amor, como está vindo essas bonecas agora aí, né, Agora tá virando moda, né. virando moda. Ai, ai, ai. Então a gente pensa bem. Beatriz, você teve alguma decepção com o namorado? Ah, eu tive sim, tive. Teve também? Não com o marido, com o namorado. Não, não, com namorado tive. Eu Então, acho que isso é normal, né, é, é. principalmente que eu casei com 28 anos, então. Uhum. Ah, Mas eu tive, assim, uma infância muito bonita, uhum. criança brincando de boneca até 14 Eu anos. também. Fui apresentada à sociedade com 16 anos, então eu não fui tão precoce como atualmente está sendo, entendeu. Isso. Agora as meninas estão muito precoces, né, Então, então, isso aí me apavora, até porque eu tenho netas, tenho então eu fico apavorada quando eu vejo o quanto não elas estão. tem maturidade para saber o que é realmente o amor, né. É, Não e tem tem. casos como esse que teve, não sei se foi aqui no Brasil, na Itália, não sei, porque eu vejo muito a Rai, né, que matou uma menina de 14 anos com uma pedrada na cabeça, porque ela tinha um outro namorado, não queria saber dele. Quer dizer, esse tipo de coisa é um absurdo, né. E está acontecendo Está acontecendo muito, né, e com muito. adolescente. Com Eles estão adolescente. matando de ciúmes, a menina está matando a outra por ciúmes do namorado, né, uma coisa que a gente brincava de boneca, eu também brinquei de boneca até 13, 14 anos. Exatamente. A época que deveria estar se divertindo, tá discutindo o namorado. Com quem que vai ficar, quem não fica, quem não fica, né. A parte de cima não tem maturidade, como você disse, não tem preparo para isso, Não né. tem Tinha estudando, se dedicando primeiro, né, é, aos estudos, para depois pensar nessas eu coisas. como fui sempre professora de jovens, né, que universidade a gente vai dar aula é 20, 22 anos, 23 anos, e eu quando eu via aqueles meninos com 19 anos, 18 com aliança já na mão direita, que é isso?" "Ah, eu tô noivo, professora." "Ah, você vai casar?" "Vou me casar." Falei: "Você é louco? Professora, só porque você não se dá com o seu marido, você vai pensar que eu também não vou me dar com a minha noiva?" Ó, eu falei: "Não é, tá errado, né, tá errado, você está completamente errado, não é por isso, é porque você não tem maturidade para saber o que é, porque aquela paixão, aquele amor, aquela coisa." Eu vi um psicólogo dizendo ontem, uma reportagem, que esse amor, essa paixão, essa coisa doida, são 2 anos de duração, 2. Daí vem responsabilidade, né, tratar do bebê, comprar as coisas, não deixar a mulher passar necessidade, a mulher tem que trabalhar e deixar o filho, né, na creche para trabalhar, a coisa muda tudo. Muda. Acaba você tem que ter resignação para enfrentar tudo aquilo que você está enfrentando no casamento. É. E hoje eles não estão tendo estrutura para enfrentar isso. Aí acaba se largando. É muito difícil hoje ver um casamento longo, outro já passou 2, 3 casamentos, não se adaptou em nenhum. Quer dizer que todos os problemas vai ter, todo casamento vai ter problema, Sim. mas você tem que solucionar os problemas, né, e saber como que é a vida a 2. Então eu acho assim, bom, falamos bastante de namorado já, né? É. Agora nós vamos falar um pouco mais de arte. Parece que a Beatriz me trouxe um presente, ela me trouxe também. A Beatriz é artista plástica. Beatriz, fala mais um pouquinho da sua formação aí de artes plástica. Qual a obra que você pintou que mais lhe deu prazer? Que mais me deu prazer, bom, eu sou uma que eu pinto e eu fico um tempo curtindo Aquela obra. aquela obra, não que tenha nascido de mim, porque eu sempre digo que eu sou um canal, então eu recebo e projeto, entendeu. Mas, a minha neta, eu pintei todos os meus netos, meus filhos, pintei Sim, todos eles. pintou todos eles. Então é uma fase que eu gosto, de uma fase que eu tive pontilhismo, que eu f no pontilhismo, não sei por que razão,
eu achava que eu tinha que fazer o retrato dos meus filhos quando eram pequenininhos. Comecei quando o meu filho tinha 1 aninho, 2 aninhos, 4, e ele me ajudava, porque ele chegava e dizia assim: "Vo mamãe, me faz numa montanha, bota um leão, bota uma leoa, não sei o quê, depois um elefante". E eu ia conforme ele ia falando, eu ia pintando, né. Porque eu não sou de desenhar, eu desenho se eu for viajar, eu faço muito croquis da Uhum. viagem toda, pessoas, lugares, aonde eu vou, eu gosto de desenhar. Mas, os meus filhos e todos os desenhos, as pinturas que eu tenho de retrato, eu vou direto com a tinta, Uhum. vou pintando E você direto. fez o pontilhismo, que não é fácil. Pontilismo. Não é fácil o É, pontilhismo. não eram grandes, pequenos, só um que eu fiz grande de 1 metro, meio metro. Mas os quadros pequenininhos eram detalhados com muito pontilhismo, muita cor. Essa é uma fase que eu gostei muito. Primeiro quando eu fiquei grávida deles, do primeiro, Uhum. que eu vi os 3. Então eu pintei eles no quadro. O primeiro que estava para nascer e os outros que iam nascer, quer dizer, a outra menina e a outra menina. Eu Uhum. pintei os 3 quando eu não tinha ganho o primeiro. Uau! Uhum. Então foi uma coisa assim, bem surreal mesmo, porque era um jardim, um campo, umas árvores, era uma coisa assim bem surrealista. E daí aparece o Alessandro, que é o primeiro, a Carla e a Patrícia. Uhum. Aí o meu marido disse assim: "Mas como? Eu faço parte desse quadro, você não vai me botar nesse quadro?" Eu digo assim: "Para aí, o único lugarzinho que tinha era perto do coração, então eu Hum. fiz o retrato dele No no coração. lugar do coração. E que tinha formiguinhas pelo chão, sabe, umas coisas assim, cheio de coisa, né. E o único lugarzinho que não estava ainda, preenchido, foi justamente ali, mas ele exigiu: "Não, eu faço parte desse quadro, Olha, então, por favor, me ponha aí nesse quadro". olha que Então eu beleza. coloquei ele ali, naquele lugarzinho. Que bacana. Foi o lugar certo mesmo. Aham. Né. A Cris também é a Cristiane, né, Sim. ela é uma artista em maquiagem, tudo. Você tem uma lembrança de qual a maquiagem que te surpreendeu, o evento que você foi, que fez assim, você falou: "Gostou? Qual foi? Tinha sido que dele" Nossa. é? Que deu aquele: É. "Poxa, eu não sabia que eu ia chegar até aqui". Ah, foi exatamente esse. Por incrível que pareça, porque eu não esperava tanto. Assim, na realidade, a gente tinha um tempo maior de preparação, a gente ia ter um tempo maior de para pintura mesmo, para elaborar todo o processo e tudo. Só que nós tivemos alguns imprevistos de chegada, né, porque a gente está aqui em São Paulo, a gente sabe que São Paulo não é fácil, então o trânsito é para todo lado, acontece, e o meu tempo diminuiu, e diminuiu muito. O tempo, assim, se eu tinha 2 horas para fazer uma maquiagem, uma elaboração mais diferente, assim, eu tive 40 minutos depois. Nossa. E aí aquilo foi um desafio e são esses desafios que assim, que eu amo, porque eu consegui fazer uma entrega tão boa, É, né, É. eu consegui reproduzir tão bem a modelo claro, a modelo magnífica, linda, né, é. então assim, facilitou bastante também o trabalho, mas eu consegui desenvolver ali naqueles 40 minutos algo que ficou realmente surpreendente, então eu amei o trabalho, a experiência, e são essas coisas que me deixam, assim, que marcam bastante minha história, eu gosto bastante disso. Isso tudo é porque a gente tem um carinho muito grande pela dar certo. Não, esse artista tem luz, ele é inquieto. Você para na sua casa, Beatriz? Não, se eu paro eu durmo. Então, Aliás, você eu para não durmo, Você na verdade, né. você para, É uma mente inquieta mesmo, né. você então Eu não paro, eu fico o tempo inteiro criando, pensando no que vou fazer, uma novidade, é sempre assim. e eu também. Eu falo para o meu marido: "Se alguém botar uma câmera dentro da minha casa,
vai me ver, a Darcy, no telefone, ou criando, ou pesquisando, ou fazendo, Eu ou não sei pondo. como é que ela consegue ter tempo de falar ainda, mandar mensagem, conversar, porque ela não perde de responder coisa nenhuma, ela responde logo, Rápida. rápido. Ela é rápida. Eu vejo a minha filha que eu levo semanas para poder conseguir falar com ela, ela não me responde na hora. A Darcy É que eu não saio, né, então eu vejo que chegou, porque eu não saio dali do. Aí a cadeira, você viu a cadeira que ela fez? Não. Não. A cadeira ainda eu não botei em, como que se diz, em divulgação. é? Mas fala um pouquinho daquela cadeira, como te A inspirou? cadeira você não tem ela aí? Não, a cadeira Então, vai. Ó, gente, vou mostrar a cadeira que ela pintou agora, para vocês dar uma olhada como ela se inspirou. Como você se inspirou nessa cadeira? nem sei, porque eu Como foi? não sei não, a minha ajudante lá de casa disse assim: "Vamos fazer um videozinho seu fazendo alguma coisa?" Digo: "Tudo bem, vamos lá em cima no ateliê." Chego lá, o que que eu faço? Que olho para um lado, olho para o outro, olhei a cadeira, que é uma cadeira que eu tinha mandado reformar ela, Hum, couro natural, assim, ecológico, digo assim: "Ah, então eu vou pegar essa cadeira." Aí comecei, o que que eu faço? Pelo formato que ela tinha, que parece um feijão para cima, eu digo assim: "Eu vou fazer o contrário, a cabeça do ídolo da fertilidade de Santarém, que o foi fala descoberto, de novo que nossos internautas. ídolo Hã. de Santarém, que eu uso ele desde 67, como o símbolo da fertilidade, que é um símbolo feminino." Hum. Aí eu comecei a fazer o rostinho, que ela está sempre sorrindo. Comecei a desenhar, não passei lápis nem nada, fui direto com a tinta, Hum. pintando. E depois, fui botando as cores, assim, conforme vinha a vontade de colocar as cores, né. Hum. E você, não sei se você tem a cadeira aí? Não, eu tenho a cadeira, ó, gente, vocês estão vendo a cadeira aí, olha. Essa cadeira que eu estou mostrando aqui é a que ela está falando, certo? É essa cadeira. Olha o que ela está contando sobre a cadeira. En Saiu essa beleza. então, ela tem o útero é muito bem, marcado, que ele vem de cima e depois eles fazem essa circunferência até a parte central do útero. Circunferência do assento, É, você fala? é, do assento. Hum. E daí eu botei as cores botei o preto para firmar bem essa parte central. Mas, eu nem esperava que eu ia fazer essa cadeirinha mesmo. Aliás, agora me deu vontade de fazer outras cadeiras. Eu tenho uma outra cadeira que eu fiz em busca do novo mundo, que eu fiz o planetinha, eu fiz os totós alados, o Olímpio, o cavalo alado, os bichinhos todos alados nessa cadeira, é uma poltroninha. Mas agora eu estou com vontade, vou fazer uma, sabe como? Hum. Em acrílico, Nossa, com batik dentro, a seda dentro do acrílico, nossa. e isso aí eu já tinha projetado e eu vou fazer, porque eu tenho uma linha minha que é só para arquitetura. Então eu tenho uma linha que é o batik dentro da fórmica, que você pode fazer, eu já fiz 25 metros para um hotel. Nossa. Você pode botar ele no vidro, você pode botar ele no espelho, no aço inox, no mosaico Olha que maravilha. e, enfim, eu tenho muito material para arquitetura. Agora me Muito, diga uma coisa, você vai pintar essa outra cadeira, você leva um tempo, 2 dias, uma semana, 10 dias? pô, aquilo lá eu fiz em 20 minutos, assim. 20 minutos? É. Aquela cadeira, essa cadeira que nós veio, e Thiago que demorou um mês, 2 anos pra. Não, Ó. claro que agora eu tenho que ver os detalhes para ver se que eu com pincel, pum, 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 agora eu tenho que virar do lado avesso ela, virar do outro lado para ver aonde que eu tenho que terminar as linhas. Ai, mas, ficou muito bonita a Ela ficou cadeira, muito divertida, bonita né, ficou. ficou divertida. Agora me diga uma coisa, e essa gargantilha que você tem, aonde você comprou? Não, essa aqui é minha, É sua também? é ídolo da fertilidade. Esse é o a
o símbolo da fertilidade. Símbolo da Você fertilidade. sabe que ele tem força, esse bichinho, né? É? Tem, porque quando eu fiz a minha exposição na Paulista, no Sul da Méris, eles tiraram tudo do banco para fazer essa minha exposição com 64 trabalhos. Eu expus escultura, pintura, tudo, tudo, tudo. E mandaram fazer 3.000 bottles, bracelete de Buriti com o ídolo da fertilidade. Uau. E daí teve pessoas que me pediam, poxa, você tem esse? E eu dava, digo, então pensa bem o que você quer. E eu dava, e as pessoas disseram, depois me ligando, depois de uma semana, aconteceu mesmo, aconteceu isso. Uau. Então ele tem, as pessoas, claro que se você recebe uma coisa bem recebida, Hum. ela se confirma. Sim. Porque Hum. não é só você dar, a pessoa tem que saber receber também. Ah, com certeza. Então, se você recebe bem, se você está com o teu campo áurico aberto para Aberto. receber, você recebe muito bem e eu fico muito feliz de saber que ele pode ajudar muita gente assim, mas não tem nada a ver. Inclusive a Hebe Camargo, quando eu fiz a exposição, o Uhum. desfile aqui Uhum. na Gazeta para ela fez tanta publicidade desses meus Hum. talismã que eu tirei da arqueologia de Hum. 3.000 antes de Cristo de Santarém. Nossa. Então, são coisas que vão de tanto a pessoa, as amazonas usavam isso para dar para os amantes. Nossa. Para aí, tem tempo de eu contar? Quantos minutos, produção? Então é rapidinho. Bom, esse meu livro que eu mostrei do amor das Amazonas é o seguinte: é uma lenda das Amazonas que elas viviam, as mulheres todas numa tribo, Hum. só mulher, e depois tinha a tribo dos homens. Essas Amazonas, elas eram tão fortes que os espanhóis, quando chegaram no Brasil, eles iam embora correndo para a Europa e diziam: no Brasil tem umas mulheres malucas, elas são fortes demais, elas atacam a gente, matam a gente, não sei o quê. Então, elas eram guerreiras. Os homens não eram, mas elas eram guerreiras. E quando uma determinada época do ano, eles vinham e algumas ficavam grávidas. Se era homem, ia para a tribo dos homens. Se era mulher, ficava na tribo das mulheres. Uma delas não se conformava de ficar longe do amante dela, então foi para o rio e, mergulhando no rio, ela pegou areia. Quando ela pega e bota no mar, ela era um sapinho, e esse sapinho se petrificou numa pedra verde, que nem o jade, né? E ela deu para o amante dela, para ele ter força e para ele vencer nas lutas e para ele ter boas pescas e tudo mais. Então ficou o talismã do amor. O Muiractã é o talismã do amor. Então esse é um dos talismãs que eu uso muito. E eu tenho mandalas que eu fiz para jardim e tudo, em bronze, em alumínio, que é feito, que eu boto ele em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é canto. Que lindo. E ela mora num lugar propício para a arte, né? Nossa, é um lugar lindo, cheio de verde, cheio de mar. É o melhor campo de golfe que nós temos, É, mais próximo, mas é né? muito, muito Tem a bacana mata mesmo. na frente. É. E a Cris, quais seus projetos agora, daqui para frente? Que você deu um avanço muito grande, você se tornou muito conhecida, né? Sim. Eu sei porque fala quem que é a moça que fez, né? Eles escrevem muito no meu WhatsApp. Então eu fico respondendo, né? Nossa, que festa linda, nossa, que não sei o quê. Eu não posso deixar de responder. Tanto que as meninas, Darcy, você vai vir aqui, Floripa. Você vai vir aqui quando? Deixa passar o frio. Aí a gente. Ai, Floripa tem que estar aqui. aí você vem, a gente vai preparar um jantar para a gente também falar de muita coisa, trocar ideias. Eu falo, vou sim. Então agora você já tem aí uma bagagem boa para mostrar de que você sabe fazer mesmo as coisas, né? Você tem alguns projetos em mente aí? Então, o projeto é criar um estúdio Hum. de empoderamento feminino, onde eu vou fazer a maquiagem, penteado e, na sequência, tirar as fotos dela
para algum momento específico que ela esteja vivendo. Então, para eternizar aquele momento para ela, que eu acho bacana, justamente como eu te falei, as pessoas me pedem fotos, né, eu não sou fotógrafa, mas as fotos que eu tiro até que ficam muito boas. E aí, com isso, claro, eu vou me aperfeiçoar, já estou no curso, mas, para isso, para entregar esses momentos, porque Sim. fazer uma maquiagem, estar ali naquele clima gostoso, requer uma boa foto também, e é isso que eu vou entregar para as minhas clientes. Um momento de beleza para ela, de empoderamento feminino mesmo, que ela vá conseguir aí, compartilhar com a parte de rede social dela, ou até mesmo para um próximo trabalho, né. Você tem o antes e depois de alguma maquiagem Eu para tenho gente mostrar para os nossos internautas? Antes e depois. então eu tenho de todas as minhas clientes, É? mas elas não deixam eu postar o antes. Não deixa? Ninguém quer aparecer, né, sem a maquiagem, É isso. depois maquiada. Hã. Mas eu vou pedir algumas autorizações e aí eu mando para você. Ah, tá. Porque é muito bacana, É, é um avivamento que dá, assim, não, sabe por quê? é É lindo porque de transforma demais, né, a maquiagem bem feita, sim, ela muda, sim, muda as pessoas completamente, então a gente vê como que é uma mulher bem cuidada e uma mulher maltratada, exato. né. O que que acontece com a fisionomia. A gente vê também em todos os programas que a gente vê da Band, né, que eles fazem, da Record, é o antes e depois, né, com esses maquiadores. Pega uma menina lá que às vezes eles estão andando lá no centro, uma mendiga que Sim. fica na rua, de repente eles dão um banho nela de salão, de beleza, de cabelo, a menina fica uma executiva. Eu acho isso E é bacana. lindo. Posso te contar mais uma coisinha? Eu Hum. tive um acidente terrível de motocicleta e fiquei 3 meses no hospital da face aqui no que era na Paulista, onde tem o Matarazzo, ali na frente. E eu dividi o rosto, esse rosto aqui, ele estava completamente deformado, que eu levei 24 pontos, e o outro lado eu pintava, fazia 1000 coisas, o outro ficava então eu ficava como se tivesse com uma máscara. Os médicos morriam de rir comigo, mas eu digo: Que divertido, né. Olha aí. "Eu dividi o meu rosto em 2, eu dividi em 2, um era monstruoso, entendeu, e o outro era bonitinho". Mas acabou que deu jeito, Deu. né, dava um jeito. Hoje em dia eles usam muito a como é que fala lá, que faz pintura no corpo? É, Tatuagem. tatuagem, né. Ah, eu Mas não vo gosto de eu tatuagem. Eu também acho que não. depois você Às põe vezes uma tem roupa, perturba, Fica. disturba, né. é, eu É. aqui eu caí, quebrei meu ombro, tenho uma cirurgia aqui, mas aparece pouco. Falaram: "Uma tatuaginha aí, Darcy", eu falei: "Mas não vou fazer mesmo, deixa o cortinho aí, tá tão insignificante, faço uma base e acabou". Puser a tatuagem vai chamar atenção. É, aí chama atenção, né. Então, gente, estamos quase no fim do programa, falta 15 ainda. Beatriz, você quer falar mais alguma coisa da tua experiência de O que eu tenho de bacana, assim, para falar é que todo mundo merece se cuidar mais, merece se olhar mais, Se amar se amar mais, né. Esse autocuidado, esse auto-olhar é importante, porque a gente só consegue dar faz aquilo que a gente tem. Então se você não se ama, se você não se admira, se você não se valoriza, você não consegue fazer isso para os outros. e os De outros não fato valorizam. de fato, você perde o seu preço, o seu valor para os outros, né. Então é de extrema importância você se olhar mais. Beatriz, Singular. você falou que trouxe alguma coisa pra que você trouxe aí de diferente? Cheia. Então, aqui é o Microfone. é, é um colar, Que lindo. esse aqui é um topázio azul e prata 900, é um topázio azul. Topázio azul. E aqui você fez ou pode ser citrilo também, você pode chamar. Uhum. Você gira e gira no pescoço e depois ele vem para cá, então você fica com ele Hã. assim Assim? e essa parte
essa parte bem aqui. Isso aqui eu fiz na Itália. Ai, que lindo! Isso. Olha que bonito. Já pensou que presente que eu ganhei, gente? Da Beatriz, artista plástica renomada. Agora você trouxe mais alguma coisa aí aquilo Hã, aquele é, esse aqui é do meu livro que vou lançar. ah, Esse você aqui é o trouxe para protetor das galáxias. É ele que vai professor? o protetor das galáxias. Protetor da Protetor das galáxias. Sim. É o Argus, protetor das galáxias. Uhum. Ele vai proteger os planetas. Isso daí é dela, né? Não é o teu? É teu também. É meu O também. meu eu já estou usando. Ah, já está. Já estou aqui com ele, ó. Nossa, gente do céu, coisa linda. Olha, gente. Olha, que eu vou falar uma coisa para vocês. Que amor. Como é bom ter cultura, como é bom entender, ser preparada, né, em todos os assuntos. Mas na arte, a arte tem um poder de a gente crescer. É um crescimento incrível, porque é cultura, gente. Se não fosse arte, não fosse cultura, como é que nós íamos interpretar o que essa mulher traz para os nossos olhos, principalmente dos eventos que ela faz? Quem não entende nada, quem não tem cultura, quem não tem conhecimento, vai ver aquilo como uma coisa qualquer. Pensa que nem as lavadeiras, né? Mas As você sabe que uma das coisas que eu sempre digo, a arte não é que precisa entender mesmo. Primeiro porque quem cria, às vezes, nem entende o que ele está fazendo, porque, eu sou uma delas, às vezes eu demoro um tempo para mim perceber exatamente o que que eu fiz. Eu acho que a arte é sentir, é sentir. sentir. Você olha e você diz: "Puxa, gostei". Ela me transmite alguma coisa. Ela me transmite uma luz, ela me transmite um uma sensação de alegria ou de eu não faço nada, não é feio, eu não gosto. Uhum. Eu não seria capaz de ser uma surrealista, tipo Bosch, que o Sim. Bosch fazia coisas muito dramáticas, né. Isso eu não poderia fazer. Nenhuma dadaísta, então. Ovos Então, pendurados no varal. exato, exatamente. Mas eu acho que o surrealismo lírico, Hum. que eu acho que é o meu, É o seu. entendeu, Uhum. é gostoso, porque E você é duro de entender também, surrealista. não, mas de meu não é difícil, É, meu é sentir. porque Você sente ou a pureza ou a dos meus puros com asas que andam, que voam, assim. é isso aí mesmo. Então é diferente, é muito mais, é delicado, É delicado. é luminoso, tem luz, né. É. É mais puxado para o encantado, né? É. É, porque, É o por exemplo, eh, a gente estava com minhas amigas ali, quando eu ainda estudava, decoração para tirar o meu registro aqui perto. Aí a gente estava tinha exposição lá no Ibirapuera, aí foram todos para a exposição, meus amigos foram. Aí eu falei: "Gostaram da exposição?" Aí ele veio e falou assim: "Ah, não, não gostei não. Eu cheguei lá, tinha quadro lá com ovo pendurado no varal, nem sei o que é aquilo lá." Aí eu falei: "Você não sabe, é a época dadaísta." Eu falei: "Porque o dadaísmo ele veio em função da guerra, né, que houve uma guerra, não sei se a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e destruiu toda a cultura. O artista, ele ficou tão revoltado que ele começou a desenhar o ovo pendurado no varal, a mulher com cabeça de uma mulher corpo de bananeira, cabeça da mulher de bananeira. Ele começou só o corpo era mulher, ele começou a contestar, foi um grito de protesto contra a destruição da cultura. Aí eu comecei a falar para ele, falou: "Ai, agora eu vou lá voltar para apreciar as obras." É diferente de você ver mas e esse a gente você tem quando a gente que nem eu que dei aula 25 anos de história da arte, você tem que entrar naquele mundo desde a pré, né, você fala assim, por que que a pré-história pintava os animais lá nas cavernas? Por quê? precisava registrar. Porque eles saíam para caçar, eles queriam pegar onça, então eles pintavam a onça lá na parede da caverna, Pra dar pintava a onça. força do
esse daqui então, eles achavam que pintando a onça lá, eles iam matar uma onça, Sim. ou o jabuti, eles desenhavam, iam matar o jabuti. Então a força, eles prendiam já na saída da Na caverna, saída da caverna. eles pintavam. Então a história da arte, tudo tem um porquê, né. Tanto que o surrealismo, o realismo, eles pintavam tão perfeita as uvas, Tinha tão até ar, é, você tinha até o ar, até o ar, era até tudo o ar. muito perfeito, né. É. Que quando chegou a o impressionismo, eles falaram: "Por que que nós vamos continuar pintando tudo que é normal, bonito, se a natureza já é perfeita?" Aí pintaram Exatamente. só impressão ao sol nascente, porque foi o quadro que levou o nome do impressionismo, foi a impressão ao sol nascente, né. Chegaram na porta da exposição do impressionista, falam: "Isso é sol? Isso é lua? O que que é isso?" Aí era impressão do sol, só impressão, começaram a trazer impressão. É muito É, bonito, muito é interessante. tudo muito interessante, muito lindo a arte, né, muito bacana. E estamos vivendo, né, ela vai, ela volta, ela vai. E eu estou Agora muito contente de saber que você está aqui, pode inclusive fazer essas comparações todas, que eu acho então, é bem interessante que as mas pessoas o que Enriquece eu bastante. quero agradecer, viu, Beatriz, mais uma vez a sua presença aqui, que já é o segundo programa que você vem, muito obrigado, que você venha muitas vezes mais. Você também, muito obrigada. Então eu quero deixar minha mensagem aqui para os namorados, um feliz dia dos namorados para vocês e para todos os homens e mulheres que assumiram um casamento. A primeira coisa que vocês têm que botar na cabeça, gente, assuma um casamento, mas com raciocínio, com responsabilidade. Não coloque filho no mundo e larga para o mundo. Nós temos tendo assim umas experiências desagradáveis com crianças, até mãe matando crianças, pais matando filho. Então vamos levar o casamento com responsabilidade. Não deixe que vossos filhos paguem pelos vossos erros. Eles são crianças, criancinhas, e nós estamos vendo um mundo tenebroso nesse aspecto. Desejo felicidade e responsabilidade a todos os casais de namorado e os que já se casaram também. Não faça com que essas criaturas inocentes paguem pelos vossos erros. É esse o recado que eu deixo, que eu tenho um filho, foi criado maravilhosamente bem. Tenho uns netos que também já estão bem, com educação, com respeito, com muito amor. Façam isso também. Qual a sua mensagem, Beatriz? Eu também, core muito amor, que é o que está faltando no mundo, né. Agradeço muito esse carinho aqui. Obrigada. Você, Cris? É sempre um prazer estar aqui com você. Hã, Mais uma vez, as pessoas precisam se amar mais, se curtir mais, se olhar mais. Então é isso. É isso aí, gente. tvtudoweb.com.br, @tvtudoweb oficial. E fiquem sempre com a gente, 24 horas no ar.